força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Espírito Santo de Deus, a sua igreja está em unidade agora, clamando pela sua presença, Deus. Nós te pedimos, aviva o nosso coração, aviva a sua igreja, vem nos incendiar com o seu amor, que através da nossa unidade os céus ouçam, que nós seguiremos aquele que nos chamou pelo nome, aquele que nos buscou no lamaçal do pecado e hoje nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso, igreja, declare isso mais uma vez: eu te seguirei, Senhor, até o fim. Eu te seguirei, Senhor, por onde o Senhor for. Eu te seguirei, Senhor. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos convidar o Espírito Santo a continuar ministrando no nosso coração. Vamos convidá-lo a continuar o mover do céu sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela sua presença e nós te pedimos, Senhor, vem revelar a sua palavra e as suas escrituras, para que no dia de hoje, este dia seja marcado pelo fogo do seu Espírito. Que esse dia seja marcado, Senhor, pelo fogo da liberdade que Cristo pode nos dar. Senhor, que nessa tarde os seus filhos e filhas recebam a sua palavra e venham dar frutos de 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. E com essas palmas, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia! Ainda de pé, pode ficar de pé, continue de pé. Sem sentar, eu ouvi ali atrás que vocês estão com sono, que vocês estão fracos. E eu cheguei, eu não ouvi um glória a Deus, eu não ouvi um aleluia. E o pastor Rafael dando a vida aqui. Eu falei, meu Deus, não é possível que essa igreja está no Aviva-nos. Então, nós vamos aprender, amém? Você vai gritar junto comigo, porque não vai ser só eu falando nessa igreja, amém? Aleluia! Então, diga comigo, glória a Deus! Aleluia! Diga aleluia! Diga, vem Espírito Santo! Nós estamos prontos para receber. Pode tomar o seu lugar. Você não vai dormir, né, irmão? Em nome de Jesus. Sempre que eu sou escolhida para ministrar, o meu coração se constrange em Deus. E a minha oração para o Senhor é que a minha ministração, não só a minha, mas todas, não sejam comuns. E não porque eu sou alguma coisa ou mereço algo, mas porque eu sei que eu sirvo um Deus do sobrenatural. Então eu não aceito o comum. E nessa ministração eu pedi para o Senhor e eu ouvi claramente o que Ele desejava para a igreja. E o Senhor me pediu algo simples, mas completo. Ele disse, eu quero libertar a minha igreja. Diga, libertar. Hoje o Senhor vai nos libertar. Pastora, mas eu já estou nesse ministério há 8 anos. Pastora, eu fundei esta igreja. Aleluia, você vai ser ministrado e você vai ser liberto. Porque um filho está pronto para receber toda e qualquer porção do céu. Pode colocar o tema da minha ministração?
Amigo oculto. Meu Deus. Quando falaram o tema dessa ministração, eu fiquei, meu Deus, que poder. Logo no título, meu Deus, que sobrenatural. E para entender o significado, eu quero que você leia junto comigo a definição de oculto e o porquê. O que tem a ver o oculto com um evento chamado Aviva-nos? Vamos ver. Oculto é um adjetivo que significa que está escondido, encoberto, que não está devassado, inexplorado ou desconhecido. Sabe por que o mundo espiritual é tão real, mas pouco percebido? Porque ele está em oculto. Então nós não o vemos, mas nós sabemos que ele é real. E oculto é aquilo que não está liberado, não está em acesso completo. Você precisa buscar, você precisa ver, você precisa discernir. Então, o oculto é aquilo que está escondido ou encoberto. Para eu ser avivado, eu preciso ter discernimento do mundo espiritual. Para viver um avivamento de Deus, eu preciso discernir a palavra de Deus. E quando nós falamos de avivamento, pode colocar o significado de avivar. Avivar, tornar ou tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se, reanimar ou reanimar-se. Quem quer ser reanimado essa noite? Então, o avivamento é quando existe alguma parte em mim que precisa de mais vida. Pode estar morto ou pode estar nas últimas já. Mas precisa de avivamento. Então, essa é a noite, essa é a tarde que você precisa olhar para o seu coração e encontrar que área é essa, que gaveta é essa que o Senhor precisa trazer avivamento. Porque se está em oculto, está escondido. E se está escondido, não tem a luz da palavra. Mas hoje isso vai mudar. Porque a luz da palavra chegou sobre nós. E a nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida comum, enquanto cristãos, enquanto pessoas normais, nós temos o nosso dia a dia cheio do oculto, daquilo que nós não vemos. Coloca a imagem para mim. Esse é você e esse sou eu. Nós temos influências de duas partes todos os dias. Não é possível. Temos. Até a pessoa mais cheia do Espírito Santo, eu vou te mostrar na palavra de Deus que ela tem sim tentativas de Satanás sobre ela. Porque Satanás vem tentando quebrar o plano de Deus desde os primórdios. Desde eu, você, Adão, Eva, qualquer coisa nessa terra existir, ele já estava tentando quebrar o plano de Deus. Então, no seu dia a dia, existe uma influência de Satanás. Existe tentativa sobre você. E se você não enxergar isso, você não consegue se posicionar. E aí você acha que não, é normal. Não, tá tudo bem. Eu posso viver desse jeito, porque eu sou assim, eu vivo assim, tá tudo legal. Não tá nada legal. Hoje é dia de ser transformado. Então, duas influências. Satanás, mas nós temos um espírito. Nós temos um espírito que é vivo. Um espírito que é conselheiro, um espírito que é melhor amigo, mas esse espírito também está no oculto. Ele precisa ser visto, procurado, consultado. Olha só, nós vamos ver na palavra, como eu te falei, um exemplo de um homem cheio do Espírito. Talvez o homem mais cheio do Espírito que eu já vi, que é Jesus. Vamos ler Mateus. Pode colocar, por favor. Mateus 4:1. Se você está anotando, anote. Eu não prometo que eu serei breve, mas prometo que eu serei objetiva. É isso que importa, né? Mas preciso que você preste atenção, porque nem tudo eu vou conseguir ler, então eu vou falar. Então, seus ouvidos precisam estar abertos. Mateus 4:1.
Então, quem? Jesus. Diga, Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o diabo? Não. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. Muitas vezes você vai ser um homem, uma mulher cheia de Deus e vai passar por tentações, tribulações, investidas de Satanás. E aí você pensa, meu Deus, mas esse inimigo está furioso. Mas não, é o Espírito te fortalecendo, te fortificando. Alguns versículos antes, eu não pedi para eles colocarem, mas eu vou ler para você. Só um minutinho. Dá glória aí, irmão, enquanto eu procuro aqui. Vocês são 10. Espera aí. Mateus 3, 16, está escrito: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, alguns minutos antes, o Senhor tinha sido cheio do Espírito. E aí, depois de ser cheio do Espírito Santo, o Espírito leva para o deserto. Aí, ele vai ser tentado. Vamos ler. Mateus 4:2. Vem aí. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Primeira coisa que Satanás vai tentar te influenciar e tirar de você é a identidade. Quando ele tentou Jesus, ele dizia: se tu és o Filho de Deus, ele estava questionando a filiação de Cristo com o Pai. Você consegue perceber que na sua vida, muitas vezes, Satanás faz isso? Questiona se de fato você é filho de Deus, se de fato o Senhor te ama, se de fato o Senhor cuida de você, se de fato o Senhor está contigo. Ele tentou questionar a identidade de Cristo. Não diferente do que ele fez com Adão e Eva. Lá no jardim, ele começou a questionar. Mas será que ele só não quer que vocês sejam como ele é? Será que foi isso mesmo que ele disse? E ele começa a confundir, a iludir, porque Satanás é especialista nisso. Ele cria situações, e aqui mesmo, quando ele estava com Cristo, ele mostrava coisas, ele não levou Jesus até o mais alto monte, mas ele conseguia ver, porque ele estava iludindo, tentando iludir, mas Cristo não caiu nessa investida. Então ele dizia: se tu és o Filho, se você é mesmo o que você diz que é, e todas as falas dele estão na palavra, mas necessitam do Espírito. Olha só, 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 8. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. 9.
e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus sabia como responder às investidas de Satanás. Jesus sabia como vencer as investidas de Satanás. E para finalizar, o 11. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Cristo, ele sabia que Satanás estava tentando tirar ele do foco, do propósito, daquilo que Deus tinha para ele. Mas ele não deixou com que isso acontecesse. Eu quero mostrar para vocês uma história de alguém que não teve o mesmo posicionamento de Cristo. Por que Jesus conseguiu ser forte, mesmo quando ele estava prestes a ser morto, crucificado? Quando ele estava recebendo chibatadas, quando ele estava recebendo chicotes nas costas. Por que Cristo conseguiu ser forte? Porque ele se lembrava do propósito. A todo tempo ele dizia: Senhor, se possível, tira isso de mim, mas que seja feita a sua vontade. Quando as coisas estiverem difíceis para você, e você estiver no mesmo deserto que Cristo esteve, se lembre que sobre todas as coisas seja feita a sua vontade. Porque melhor é a obediência e a submissão do que nós nos submetermos à vontade de Satanás. Eu vou te mostrar uma história de um homem que não foi obediente e não foi submisso. Um homem que caiu em mentiras e engano. Coloca para mim, por favor. Primeira Samuel 15, 2. Aqui nós vamos falar de Saul. Saul era um rei escolhido por Deus, que o Senhor escolheu e que foi ungido por Samuel. Samuel era o seu discipulador. Samuel, como profeta daquela região, ele ai, glórias, glórias, Deus te abençoe. Ela não está aqui, gente. Aleluia. Saul era o rei daquele povo, porque o Senhor tinha escolhido ele. E Samuel ensinava ele a respeito das direções de Deus. Então era como seu discipulador. Samuel deu uma direção clara para Saul. Era claro. E eu vou te explicar o porquê dessa direção. E embora o Senhor não tenha que nos explicar quando Ele direcionar algo, eu vou ensinar você o porquê. 1 Samuel 15, 2. Samuel falando para Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelos que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Direção de Deus, destrua tudo. Nossa, que Deus ruim. Parece às vezes que as direções de Deus machucam a nossa alma. Nossa, mas não faz sentido para mim. Por que Deus tinha dado essa direção? O povo de Deus, quando saiu do Egito, em Êxodo, eles estavam sendo libertos de um regime de escravidão. Eles, depois de muitas tentativas com o faraó, eles saíram do Egito. E quando eles estavam saindo, os amalequitas, eles atacaram o povo de Deus. Sempre que um povo se levanta e decide ser liberto, Satanás também levanta um exército para destruí-los. O povo de Deus se levantou e saiu do Egito. E os amalequitas, a palavra diz que eles não atacaram os mais fortes. Não. Eles atacaram os mais fracos, os que ficaram para trás, as mulheres e as crianças. Parece, né? Com as tentativas de Satanás. Por quê? Que quando a pessoa sai da igreja, nunca é do nada. Você nunca vê, nossa, que pessoa forte, do nada está fora de Cristo. Satanás sempre vai influenciando ela a ficar para trás, a se sentir fraco, ao ponto de ficar tão longe que Satanás pode tragá-la.
Então, cuidado. Satanás vem investindo para te deixar para trás, para te fazer fraco e para te deixar distante da direção de Deus. Então Deus diz claramente para Saul: vá e mate tudo aquilo que pode fazer com que o povo volte a ser escravo. Nesse dia, o Senhor está dizendo para você: vá e mate tudo o que pode te fazer voltar a ser escravo. Mate tudo. Pastora, mas eu gosto muito. Mate tudo, porque isso pode te destruir. Isso pode te afastar. E essa pregação tem esse intuito, de abrir os seus olhos. Saul recebeu uma direção de Deus, clara, era claro, não tinha como ser mais claro. Deus até especificou, mas ele não obedeceu. Na sequência, nós vamos ver o que aconteceu nessa batalha. 1 Samuel 15, 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Meu Deus. E exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Olha isso. Saul recebeu uma direção direta: mate tudo, destrua tudo. Aí na sequência a palavra diz que ele está na batalha, ele vai e de fato ele vence os amalequitas, mas ele poupa algumas coisas. O que para ele não era necessário matar. O que para ele não dá para ficar com a melhor parte. Ele não seguiu a direção de Deus, ele seguiu a direção dos próprios olhos. E esse é o problema. Ele seguiu o que para ele era bom. O que para ele fazia sentido, mas Deus já tinha uma direção. Mas o que ele achou que era bom, ele reservou. O que ele achou que era desprezível, ele retirou. As renúncias que você quer fazer não terão o mesmo peso do que as renúncias que você não quer fazer. O que é bom para os seus olhos, talvez seja o que esteja te destruindo. E Deus está pedindo: faz morrer. Se é um problema dentro da sua casa, se é um problema com o seu esposo, não é faz morrer o seu marido, nem faz morrer a sua mulher, mas faz morrer a contenda, faz morrer o orgulho, faz morrer a palavra torpe, faz morrer o alto tom, faz morrer aquilo que tem feito morrer o que Deus te entregou. Faz morrer. E Saul não fez. Ele poupou o que para ele era bom. E aos olhos do homem, os bons cordeiros, a parte gorda, mas o Senhor não aceitou. Olha só. 15, 10. Então o Senhor falou a Samuel, o líder de Saul: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Sempre que eu leio essa passagem, eu me lembro do bispo Luciano. Toda vez, porque ele falava exatamente isso para mim. Ele dizia que o Senhor me escolheu. E aí eu tinha algumas questões de achar mentiras de Satanás, que eu não merecia, que eu não era digna. E eu sempre trouxe a verdade para os meus pastores. E sempre que eu falava isso, ele dizia: Deus não errou em te escolher, mas se posicione para Ele não se arrepender em te colocar na sua posição. Deus não errou em te escolher. Deus não errou em te colocar nessa igreja. Deus não errou de te tirar do lamaçal do pecado. Deus não errou com você, mas não faça Ele se arrepender de colocar você numa mais alta posição e escalão. Que posição?
Isso não é o título de pastora que eu estou falando. Porque para mim o maior título e posição no reino dos céus é ser chamada de filha. Não faça com que o Senhor se arrependa de te dar essa posição. E eu imagino, eu imagino a dor no coração de Samuel. De ouvir de Deus, eu me arrependo de ter escolhido Saul. Ele não me obedeceu, ele não me seguiu, ele não me ouviu. E quem é líder entende a dor que é ouvir de Deus a reprovação do seu discípulo. E Samuel estava ouvindo isso. E nesse momento ele se irou e começou a clamar ao Senhor por toda a noite. 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Além de errado, ainda terminou de mostrar o para que ele veio. Ele ergueu um monumento para dizer o quanto ele era bom. Eu sempre falo, quando você acha que você é bom demais, se joga daí antes que Deus te empurre para baixo. Ele fez um monumento para ele mesmo. Nossa, eu sou incrível. Sendo que quem fez ele vencer a batalha foi o Senhor. Ele ergueu um próprio monumento para si e depois foi para Gilgal. E aí imagina Samuel, que estava chegando naquele lugar para exortar ele, vendo que existia uma estátua para sua própria honra, para ele ser adorado. Seguindo, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Quando Deus te encontrar, depois dele ter te dado uma direção, mate tudo, abandone tudo, corte tudo que te afasta de mim. Quando o Senhor te encontrar, que Ele não diga isso para você. Que você não chegue na presença e diga: não, Senhor, eu estou por completo. Mas Ele te pediu para renunciar o Instagram, Ele te pediu para renunciar o seu namoro, Ele te pediu para renunciar coisas carnais e você não fez. E aí quando nós chegamos na presença, eu ouço quase a voz de Samuel: ah, renunciou? Ah, você está pronto para o avivamento? E que balido de ovelhas é esse que eu ainda estou ouvindo? Que cheiro de pecado é esse que ainda vem de você? Que pensamento carnal é esse que ainda tem na sua mente? O Senhor, Ele tem fortes ciúmes de nós. Fortes ciúmes. E é um Deus educado. A partir do momento que você escolhe não estar com Ele, não tem como Ele estar. Saul decidiu viver as próprias vontades e seguir o que ele achava que estava certo. Quando Samuel veio confrontar, ele diz: que balido é esse? Que mugido de bois é esse que eu ainda estou ouvindo? Próximo. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Saul já estava tão longe de Deus que nem dizia mais o meu Deus, mas era o teu Deus. Eu fiz para o seu Deus. É o mesmo que o seu líder te pedir algo e você dizer: não, eu fiz por você, porque você pediu e não entendeu, porque é uma direção que vem do céu. E Saul está se justificando. Não, eles fizeram. 16. Samuel disse a Saul: fique quieto. Um cala-boca de Deus, com educação. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Embora pequeno e embora você não mereça, o Senhor não te escolheu?
O Senhor não te atraiu? O Senhor não te chamou pelo nome, te tirou das garras de Satanás e te trouxe até esse lugar? Mesmo sem merecer. Samuel continua, 18. E o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ele fez o pior, que é trazer o rei daquele povo. Ele exterminou o restante. Como quem diz: não, eu obedeço até aqui. Mas o cabeça, quem decide, ainda não é o Senhor, sou eu. E aqui pesa. Aqui pesa. Porque nós podemos entregar tudo. Se não é a direção de Deus, de nada vale. Se nós não entendermos e não entregarmos o senhorio para Cristo, de nada vale. Continuando. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele ainda disse para Samuel que ele tinha separado a melhor parte, mas era para sacrificar para o Senhor. Era para entregar para o Senhor. 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Meu Deus. Meu Deus. Melhor é a obediência do que o sacrifício. Mas eu me sacrifico tanto vindo no culto de domingo. Eu me sacrifico tanto fazendo a célula, a aliança de milagres uma vez por semana, ou indo na aliança de milagres uma vez por semana. Mas eu me sacrifico tanto tendo tempo com Deus. Eu me sacrifico para fazer as coisas do reino. Melhor é a obediência do que todo e qualquer sacrifício. Melhor é a submissão do que você bater ponto no reino dos céus. O Senhor não vai computar as suas horas aqui. Porque se não tiver amor, de que vale? Eu acredito que a pior dor para alguém que se diz filho de Deus é fazer tudo, libertar, curar, ungir, separar, fazer tudo que o Senhor manda, ser obediente em tudo, mas não ser conhecido por Deus, não amar o Senhor, continuar vivendo uma vida influenciada por Satanás. Porque no último dia, ele pode olhar para você e dizer: eu não te conheço. Eu não conheço você. Mas eu fiz no teu nome, mas eu não conheço você. Saul acreditava que estava fazendo certo, porque ele seguia a própria vontade, mas não era direção de Deus. E é aí que Satanás entra no seu coração, igreja. Satanás, ele tenta naqueles filhos e filhas que sabem que tem um propósito no céu. E ele vem com um engano tamanho que às vezes a direção, a tentativa de Satanás vai até se parecer com o propósito que Deus tem para você. Porque quando Satanás foi tentar Jesus, ele dizia: não, mas está escrito. Se Cristo não soubesse quem ele foi chamado para ser, ele teria sido enganado. Se você não souber quem você é e o que você foi chamado para ser, você vai ser enganado. Satanás, ao longo da Bíblia, ao longo da palavra, nós vamos ver diversos exemplos de pessoas que foram enganadas. O primeiro exemplo de todos, Eva no Éden. Ela cai em um engano de Satanás, ela erra e ainda faz o seu marido errar. Segundo exemplo,
Sansão com as suas próprias fraquezas. Alguém conhece a história de Sansão? Sansão era um homem muito forte. E essa força vinha da sua consagração ao Senhor. Ele nunca tinha cortado o seu cabelo e tinha um voto chamado Nazireu. Sansão era o homem mais forte daquela região, a ponto de incomodar os líderes daquela época. Porque ele era forte demais, poderia destruir todo e qualquer um que viesse contra ele. Até que ele encontrou uma investida de Satanás, chamada Dalila. Dalila perguntou para Sansão, através dos líderes, por que você é tão forte? Como eu posso fazer para te paralisar? E Sansão mentiu para ela. E aí o que aconteceu? Ele disse 3 vezes coisas que não eram o que trazia a sua fraqueza. Mas o que mais me impressiona não é ele falar, mas ele continuar falando. A primeira vez ela o traiu e os filisteus tentaram o pegar. Daí já era para se afastar. A segunda vez, depois de traído, ela perguntou mais uma vez e ele disse, mentiu. Os homens tentaram, não conseguiram. A terceira vez, ela disse para ele, nossa, eu estou tão chateada com você. Você não disse para mim a sua maior fraqueza. Ele mente de novo, ela trai de novo e assim continua. Sabe qual é o problema? A gente está brincando com o pecado. A gente está brincando com investidas de Satanás. Sansão deveria ter visto na primeira pergunta de Dalila e teria paralisado o mover, continuaria forte, continuaria com o propósito, continuaria vivendo o plano de Deus, mas não. A palavra diz que Dalila, dentro do quarto, ela trançou o cabelo dele, porque ele disse que era isso, chamava os filisteus. Tentavam pegar ele, mais uma vez ela investia, mais uma vez ele entregava. Mais uma vez ela falava, mais uma vez ele entregava. Enquanto Satanás vê que você cai na investida dele, ele vai continuar batendo a porta, porque todas as vezes você abre. Esse é o problema. Cuidado. Tenha discernimento. Olhe para a sua vida e veja, isso não é de Deus. Estar longe de Deus, me afastar, não vem de Deus. E isso é claro. Mas Satanás te enganou tanto, que você acha que esse é o certo para você. Se afastar do Cristo, daquele que te salvou, daquele que te curou, daquele que te libertou. Satanás, ele sempre vai achar aquilo que mexe com você. Aquilo que ele fala e você se dobra. Por isso que você precisa se posicionar. Fazer como Cristo fez. Retire-se, Satanás. Porque a palavra diz que eu louvarei e me dobrarei somente ao Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. Porque quando Satanás vier com propostas para nós saberemos que além de Satanás vindo com influências, nós temos um amigo no oculto que está por nós, guerreia por nós e nos ajudará na pior tribulação. Mas nós precisamos conhecê-lo e ser conhecido por ele. Assim nós seremos salvos. Então, que você esquadrinhe o seu coração. Que você veja o que em você está te afastando do propósito de Deus. E que você faça morrer. Porque senão isso vai te tirar o reinado de Deus. Isso vai te tirar o propósito do Cristo. E não é isso que o Senhor tem para você. Fique de pé no seu lugar.